Assalamu alaikum, Shabahai, Maim, Brosin, Job, Cioziot, Rochole, Asti, Vicioziot, Tachakohodovam. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como bom batistas que somos, a tradução de uma língua estranha. Olá, que a graça de Deus esteja com os irmãos. Para mim é uma alegria estarmos aqui. Eu acho que o meu tempo já acabou. É uma alegria estarmos aqui e viver tudo isso graças ao nosso Deus. Eu falei um pouquinho de uma língua gigantesca e que provavelmente a maior parte não conhece. Língua essa chamada Dari, que não se tem no Google Tradutor, mas é falada pelo povo afegão. Você já ouviu falar sobre o Afeganistão? Você sabe que existe? Eu não vou perguntar se você sabe qual é a bandeira, porque eu já quero deixar registrado que está faltando a bandeira do Afeganistão aqui. Então, guarda aí no seu coração, pastor, para que na próxima conferência, no próximo congresso, nós também tenhamos a bandeira do Afeganistão e possamos nos lembrar de um povo que tem sido esquecido, sofrido, perseguido e morto silenciosamente todos os dias, porque a resposta está dentro da igreja e não está se levantando, se mexendo e falando. Mas graças a Deus, Ele chama a nossa atenção para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Amém? Meu nome é Jennifer, eu sou missionária dos Batistas Brasileiros através da Junta de Missões Nacionais há 5 anos. Está comigo a missionária radical Analissa, eu vou pedir que ela se coloque de pé. Eu e a Analissa fazemos parte de uma equipe de 38 pessoas, pode se assentar, que trabalha hoje diariamente de forma efetiva na Vila Minha Pátria, pertinho de Indaiatuba, 1h15 na cidade de Morungaba. Eu não sei se você já ouviu falar dessa cidade, eu nunca tinha ouvido. Sou capixaba, lá do interior do Espírito Santo, mas me apaixonei por aquele lugar porque grandes coisas Deus tem feito. Nós costumamos dizer que colocamos Morungaba no mapa. O censo do IBGE aumentou o número da população, os recursos para o município aumentaram, as demandas médicas aumentaram, porque isso significa que mais de 650 afegãos chegaram e foram acolhidos através da Vila Minha Pátria. Isso representa 10% da população afegã que chegou em solo brasileiro nos últimos 2 anos. Foram mais de 6.000 refugiados pisando no Brasil e tendo a oportunidade de recomeçar de vida. Mas isso também significa que mais de 5 milhões ainda estão tentando o visto humanitário para fugir da guerra, para deixar de ser perseguido e para ter aquilo que nós clamamos como igreja, o encontro real com Cristo. Por que a Vila Minha Pátria? Por que existe esse projeto? Talvez você esteja se perguntando, talvez você nunca ouviu falar, mas a Vila é um projeto de passagem, de acolhimento de refugiados, nesse momento afegãos, mas foi criada e pensada para receber qualquer refugiado de qualquer nacionalidade. E hoje a gente tem o grande desafio de receber esse povo que eu mesma nunca tinha ouvido praticamente falar. E quando fui pesquisar no Google, encontrei homem-bomba, mulher-bomba e tudo relacionado à bomba. E talvez essa é a sua visão. Mas ao recebermos essas famílias na nossa casa, na nossa rua, sentarmos na mesma mesa, nós entendemos que são pessoas que carecem da graça de Deus, graça essa que eu e você fomos alcançados um dia. Amém? Pessoas que estão morrendo e vivendo uma vida distante de Deus porque não conhecem Jesus como seu filho, como aquele que foi enviado para perdoar os nossos pecados, escolheu ser sacrificado por nós e assim nós tivemos livre acesso a Cristo. E por isso você está aqui nesta noite. Por isso hoje eu falo com vocês. Porque Cristo um dia escolheu se entregar por amor a mim e a você, e também ao povo afegão.
Por que investir na Vila Minha Pátria? Talvez você também esteja pensando. E no início, quando fomos desafiados, a grande maioria das perguntas foi: por que vocês estão fazendo isso? Receber muçulmanos, praticantes do islamismo, terroristas? Receber essas pessoas em solo brasileiro e transformar a nossa nação em um berço islâmico, sendo a religião que mais cresce no mundo e que daqui a alguns anos, pelos estudos, será a religião predominante, mas eu volto a dizer para vocês, eu creio em uma geração que não vai permitir que isso aconteça, pois vai se levantar, se mexer e dizer quem é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Eu não sei se o seu coração está entendendo tudo aquilo que Deus está falando com você nesta noite, mas ao meu coração há constantemente a vontade de fato me mexer e dizer: estou fazendo muito pouco porque muito eu recebi. A graça de Cristo alcançou a minha vida e eu não posso simplesmente guardar essa graça no meu bolso e estar satisfeito com aquilo que Deus faz e não compartilhar isso. Eu não sei se nós vamos conseguir transmitir algumas coisas. Eu já peço desculpa aos meus amigos da mídia, mas enquanto o culto acontecia, eu enviei algumas coisas para o WhatsApp da minha amiga. Eu não sei se ela viu. Mas nós temos algumas informações que eu disse assim: olha, eu preciso mostrar isso para a igreja. Nós iríamos mostrar um PowerPoint, mas eu queria desafiar vocês a conhecerem um pouquinho mais da vila. E enquanto a mídia se organiza ali, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Todo o congresso nós temos pensado sobre quando Jesus olha para as pessoas, as identifica como ovelhas, sente a dor, se compadece. Mas nós vamos ler um pouquinho antes, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 9, do 9 ao 13. Todos encontraram? A palavra de Deus vai dizer assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ao olhar para essa cena, eu começo a imaginar aquelas pessoas olhando para Jesus e dizendo: o que ele está fazendo? Por que ele está se enfiando nesse meio? Uma pessoa tão justa, uma pessoa que se diz tão melhor do que todos, sem pecado. Mas ele está sentado com pecadores, com publicanos, com pessoas desprezadas. E aí eu convido você a imaginar pessoas sentando com refugiados afegãos, com muçulmanos, com pessoas que não professam a mesma fé que nós, que têm um pensamento religioso totalmente diferente de nós, que fazem ritos religiosos diariamente. E as pessoas olhando e dizendo: por que investir num projeto como esse? Por que mensalmente investir mais de 130 mil reais para sustentar um projeto como esse? Por que não chamar as mesquitas? Por que não acionar o governo? Por que não colocar a responsabilidade no outro, mas sendo que quem tem a resposta somos nós, porque nós cremos que a solução é Jesus Cristo? Não será governo, não será mesquitas, não será outras ONGs, mas será o povo de Deus a abençoar um povo que não conhece a Cristo. E aí Jesus olha para aquele povo e diz assim: olha, aprenda uma coisa.
vão ter misericórdia. Misericórdia é dar aquilo que o outro não merece. Cristo foi misericordioso conosco e nos deu vida e nós não merecíamos vida. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero ser lembrado por tais coisas. Eu não quero coisas grandiosas. Eu não quero que vocês se matem. Eu não quero que vocês peguem os melhores animais e sacrifiquem em meu nome, mas eu quero que vocês se coloquem no lugar do outro e enxerguem a ovelha sem pastor. Eu quero que você pense naquele que está ao seu lado e se identifica dizendo: antes era eu, mas eu fui alcançado pela graça que há em Cristo Jesus. Essa graça precisa ser compartilhada e eu só me importo se eu tenho a graça de Deus. Se você sair daqui nesta noite não se importando com tudo aquilo que você ouviu durante a manhã, da história dos afegãos, das histórias de tantas outras pessoas que morrem sem conhecer Jesus e não sente a dor de cada uma delas, alguma coisa está errada. E eu sinto muito em te dizer isso. Mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus não se conforma ao ver as pessoas perecendo sem Cristo e permanecem bem, mas sente a dor, porque falta algo no corpo. Precisamos ser um corpo de Cristo, que olha para a expansão além das quatro paredes e vive a expansão do reino de Deus. Nós vamos falar sobre a resposta a um clamor, a um povo clamando. Entre tantas matérias que saiu sobre o retorno do Talibã ao Afeganistão, era de uma família que a mãe precisou entregar o seu bebê. Ela precisou vender o seu filho. Ou ela e toda a sua família morreria de fome, inclusive o bebê. Então é melhor eu vender o meu filho e ele ter uma família para cuidar e eu conseguir cuidar dos outros que eu não consigo vender, do que eu perder a todos. Mas não estava sendo fácil para aquela mãe. Você que é mãe, consegue entender o ato de entregar um filho para que a sua família não morra de fome? E naquela negociação com homens do Talibã, aquela mulher se ajoelha e ela começa a orar a um Deus que ela não conhecia, a um Deus distante. Deus que eles creem é um Deus longe, que precisa ser todos os dias relembrado da sua autoridade, porque ele não tem autoridade. Que precisa todos os dias serem feitos sacrifícios, porque ele não tem misericórdia, e ele quer sim sacrifício. Mas aquela mulher orou. E a Bíblia vai nos dizer que um coração contrito e quebrantado, Cristo não rejeita. Basta que pedimos e Ele vai nos dar. E aquela mulher disse assim: eu estou orando a Deus para que esses dias ruins passem logo. Para a glória de Deus, Deus ouviu a oração daquela mulher. O seu filho chegou ao Brasil. Ele foi acolhido através da Vila Minha Pátria. Pode passar. E ali nós vamos receber as famílias, o próximo slide. E aí você que já viajou, já foi para um hotel, quando você chega, está tudo arrumadinho, aí tem a toalha, os cobertores, os itens de higiene pessoal. É assim que as famílias afegãs são recebidas na Vila Minha Pátria. E ao chegarem nesses chalés, elas ficam assim: como isso? Muitas estavam no aeroporto, ficaram 28 dias. Algumas 35, outras 10, 5, dormindo em barracas, no chão. E ao chegarem na vila e a entenderem esse anexo como a minha casa, por que vocês estão fazendo isso? Vocês são cristãos? Nós estamos sendo acolhidos por cristãos? Mas cristãos eram aqueles perseguidos por nós, traidores do evangelho pleno. Aqueles que vieram para espionar a terra e desconverter as pessoas. Mas aquilo que vocês fazem não condiz com aquilo que a gente ouvia. O que é isso?
E a gente começa a dizer, isso é o amor de Deus e nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não poderíamos amá-los se Cristo não tivesse sido entregue em nosso lugar naquela cruz. E aí um afegão olhou para nós e disse, eu precisei viajar o mundo para chegar no Brasil e entender o que é amor, porque isso para mim não existia. Pode passar? Ao longo dos dias, eles vão sendo introduzidos ao português. Nós temos uma equipe de educação que trabalha incansavelmente. De segunda a sexta, todos os afegãos são matriculados nas classes de português na vila. Nós desenvolvemos 2 métodos de português básico e intermediário. Já estamos planejando o avançado. Hoje, uma família está sendo recebida lá no Espírito Santo. Vai ser acolhida por mais um ano, com todo o cuidado da igreja. Nós chamamos essa parte de interiorização. É um casal e uma criança. E aquela mulher, ela já domina o português. Nós não precisamos mais de intérprete. Ela já fala, já escreve. Porque levou a sério tudo aquilo que foi ofertado por nós. E hoje ela consegue se comunicar. Já consegue ir para suas primeiras entrevistas de emprego. E a recomeçar a vida no Brasil. Assim como tantos outros que estão fluentes na língua. Uma língua tão diferente, tão complexa, mas que através do milagre de Deus, eles têm sido alcançados. Pode passar? As crianças estão sendo matriculadas na educação municipal. Talvez você não saiba o que isso representa para as meninas, adolescentes, jovens que foram impedidas de estudar. Dia 15 de agosto de 2021, o Talibã retomou o poder do Afeganistão e proibiu. Proibiu todas as crianças de frequentarem a escola. Algumas estavam na faculdade e viram seus amigos perderem as suas vidas porque as faculdades foram bombardeadas. As meninas iam com a mochila nas costas e ao chegar no portão, elas precisavam voltar para a escola, para casa. E então, no primeiro dia de aula, elas acordavam 5 horas da manhã. Um frio que só Morungaba faz, chovendo, mas com um sorriso no rosto, dizendo, hoje eu posso estudar. Hoje eu posso sonhar com o meu futuro. Há menos de um mês nós tivemos a formatura da educação infantil na vila, todo um processo, há uma formatura, é uma festa. Eles colocam as melhores roupas, eles recebem medalhas, diploma. Tudo muito importante, que esse direito foi tirado deles. E uma menina de 9 anos foi até a minha sala na vila e disse assim, olha, eu preciso fazer o meu discurso, você pode ver se está bom? E aí ela falou em português, todos os discursos são feitos em português. É uma prova, é quase um Enem naquela vila. Todo mundo fica nervoso, apreensivo, chega a dar gosto de ver. E aquela criança chega na minha sala e ela começa a falar o seu discurso. Meu nome é fulano, tenho 9 anos, sou de Panjshir, no Afeganistão. Hoje estou muito feliz porque estou participando da minha primeira formatura. Agradeço aos meus pais que me trouxeram para o Brasil. Isso me oportunizou estudar. Hoje eu posso sonhar em ser uma grande advogada e a ter um futuro brilhante pela frente. Obrigada a todos que investem, a todos que fazem a vila, minha pátria, existir. Porque hoje eu não sou mais apenas uma menina proibida de estudar. Mas eu sou uma criança que sonha em ser alguém porque tem oportunidade de vida. Uma criança de 9 anos. Talvez você conheça crianças de 9 anos que às vezes nem gosta de ir para a escola. Que luta para acordar cedo. Mas para ela é importante demais.
E aí eu começo a contar uma história dentro de toda essa parte da educação. Uma outra menininha de 7, 8 anos chega na vila e ela diz, olha, não vejo a hora de começar a estudar, porque ela vai ganhar mochila, ela vai ter o uniforme da escola. E na primeira semana de aula, nós temos um veículo que levava as crianças até o ponto de ônibus para elas pegarem o transporte escolar e irem para a escola. Todas as crianças estavam ali no horário, mas alguns minutos antes da van sair, aquela criança foi ao banheiro. E ela foi ao banheiro e a van foi embora. Ou seja, ela perdeu a hora, o transporte, e ela entendeu, não vou para a escola. Certamente, se fosse no seu tempo de escola, você ficaria feliz. Poxa vida, perdi o ônibus. Não vai dar para ir para a escola. Que pena, amanhã, outro dia, a gente vai. Mas aquela criança começou a chorar desesperadamente. Porque ela queria estar na escola. Era uma menina que não tinha estudado no Afeganistão. E o pai daquela criança, irritado, dizendo, é só uma escola, para de chorar. E ela berrava, esperneava. E o pai já estava perdendo a paciência e não sabia o que fazer, não dava para ir a pé. A vila fica a uns 10, 15 minutos de carro do centro da cidade, a pé mais de 40 minutos. E um dos nossos missionários estava servindo a proteína e viu aquela cena. E a esposa dele foi lá tentar entender o que tinha acontecido e voltou e falou, não, é porque ela perdeu a van, então ela está chorando, ela queria ir para a escola. Ele disse, não, eu vou pegar meu carro e eu levo, eu só preciso que alguém fique servindo a proteína aqui para mim. Como já estava no final, ele também já tinha preparado o seu prato de comida. E aí ele abriu aquele prato, deu 2 garfadas, fechou de novo e disse, vamos, eu vou levar ela na escola. A refeição para eles é muito importante. Eles precisam estar sentados, juntos. Então, alguém que deixa a refeição é alguém que, de fato, está se importando muito. E ele disse assim, mas você não vai comer? Não, senão não vai dar tempo, eu preciso ir agora, vamos. Colocou aquela criança no carro e foi até Morungaba levar a criança. E ela feliz porque ela ia estar na escola. E aí o pai foi e voltou perguntando a ele, por que vocês fez isso? É só uma criança chorando, daqui a pouco passava. E aí ele olha para o nosso missionário e diz assim, isso só pode ser coisa de cristão. Por que ninguém faria isso? Pegar uma criança que está chorando para ir para a escola. E aí o nosso missionário diz assim, olha, isso é coisa de quem ama Deus, porque Deus fez muito mais por mim. O meu Senhor disse assim, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Não importa aquilo que eu vou deixar para trás. Não importa aquilo que eu estou fazendo. Não importa aquilo que eu conquistei, aquilo que eu juntei, aquilo que eu digo é meu. Mas importa com que eu faça a vontade do meu Pai. E aquele afegão ficou com aquilo na cabeça. Olhou para o nosso missionário e disse, eu quero ler o livro de vocês. Me arruma um livro em inglês. E o nosso missionário foi até Campinas. Nunca foi tão difícil encontrar uma Bíblia em inglês na história da Vila Minha Pátria. Todas as nossas já tinham acabado. Veio para Campinas, comprou a Bíblia com muito custo, embrulhou de presente, entregou para ele e disse assim, olha, o negócio é o seguinte. Quando você quiser ler, você diz assim, olha, Deus, fala comigo. E Deus vai falar. Ele disse, ok. Era aproximadamente 30 dias antes do Ramadã, um período em que os muçulmanos separam para orar ainda mais intensamente, a realizar um jejum de 28 a 30 dias. Um período de uma batalha espiritual gigantesca. E aí, certa noite, bem tarde, ele estava no chalé, a esposa não podia saber que ele estava com uma Bíblia. Ele entrou
esperou todo mundo dormir, pegou aquele livro, lembrou do missionário dizendo: peça para que Deus fale com você. Sozinho, pela madrugada, ele abriu a Bíblia e disse: Senhor, fale comigo. Há anos eu procuro respostas. Há anos eu viajei para outros países, tentei outra religião, busquei, mas eu não encontrei onde está. E ele relata para nós, com brilho nos olhos, dizendo assim, ao abrir a Bíblia: surpreendentemente, uma luz veio em grande direção e direcionou onde eu precisava ler. E ao olhar para aquele livro, eu li a seguinte passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tinha presença de missionário. Não era um culto com músicas. Não era um congresso, uma conferência. Era ele e Deus. E isso foi suficiente. Sozinho, ele disse: é isso que eu procurava. É isso que eu preciso. Sozinho ele confessa Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Sozinho ele começa a ler a Bíblia e certamente ele já terminou. Ele já foi interiorizado, está numa cidade do centro-oeste do Brasil. Por motivos de segurança nós não compartilhamos. Agora em julho nós fomos até lá, celebramos a vida dele. Daqui a pouco nós vamos assistir um vídeo que não será transmitido, então você que não veio não vai conseguir ver, mas não há problema, vá até a Vila Minha Pátria, a gente conta essa história detalhada para você. E aquele homem começou a buscar Deus, a ter sede de Deus, a conhecer Deus. E lembro como se fosse hoje, ele chegando no restaurante dizendo: Jennifer, hoje eu sou um de vocês. Porque eu encontrei aquilo que eu procurava. Mas faltava a esposa. A esposa estava grávida. E ele ficou: tô preocupado, vou contar para ela. Ela vai ficar nervosa, ela vai contar para a família, ela vai perder o bebê. E ele pensou, tudo de ruim que podia acontecer, ele pensou. Mas quem tem Cristo não consegue não compartilhar. Amém? Ele via a vida dele mudando. Ele via que o vazio foi preenchido. Ele entendeu que a solução para a vida dele era Jesus. E ele via a esposa se padecendo, buscando, procurando, infeliz. O Ramadã começou. Eu cheguei para ele e disse: e aí? Você pode almoçar lá em casa. Que já que você não vai fazer o jejum, mas ninguém pode saber. Ele dizia: eu vou comer aqui. Se alguém me perguntar, eu vou dizer. Eu não preciso de sacrifícios, pois eu entendi a misericórdia de Deus. Jejum é bíblico, mas não é obrigatório. E ele entendeu isso. Que ele sim precisa se fortalecer com Deus. E ele pode fazer isso através do jejum. Mas não porque alguém está mandando ele fazer, mas porque ele entende a sua pequenez. E aí, ele toma coragem e ele lendo a Bíblia, ele chama a esposa e fala para a esposa: olha, não vai ser em nenhum outro Deus que você vai encontrar o que você procura. Mas vai ser através de Jesus, o Filho de Deus. Aquela mulher começa a ler a Bíblia. E também entende que a solução para a sua vida é Jesus. Novamente eu chego no restaurante da Vila Minha Pátria e ele vem correndo com um brilho nos olhos e diz assim: Jennifer, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha família foi alcançada. A minha filha vai crescer em graça e conhecimento vindo dos céus. E tem um detalhe.
eu já consagrei o filho que está no ventre da minha esposa ao Senhor. Naquele momento a gente ainda não sabia se seria menino ou menina. E ele diz, mas se for menino, vai se chamar Daniel. Porque ele não vai se contaminar com os prazeres do mundo. Mas ele vai ser um servo de Deus. E no ventre de sua mãe, eu já o consagrei como pastor Daniel. Ele será um servo de Deus. Eu olhava para aquele cenário e dizia, como o Senhor é lindo. Eu não poderia imaginar que isso poderia acontecer tão próximo de nós. Pessoas que estavam a quilômetros de distância e que nós não conseguíamos chegar lá por conta da perseguição. Mas Cristo, na sua bondade e misericórdia, trouxe para perto, colocou na nossa casa e diz assim, fala, vai, mexa-se, faça alguma coisa. A resposta está nas suas mãos. Aquela família pôde experimentar a graça palpável de Deus. E hoje eles sonham em viver um ministério com Deus. Tudo isso através de uma conversão genuína, porque eles entendem de fato que Jesus é tudo o que eles têm. Eles perderam casas, eles deixaram família para trás, eles chegaram com malas. Às vezes nós não entendemos que Jesus é tudo o que temos porque temos tantas outras coisas além de Jesus. Temos o emprego dos sonhos, a casa que sonhamos, os amigos próximos. Temos metas, desejos. Eu quero chegar lá. Eu quero deixar uma herança. Eu quero construir, eu quero fazer, eu quero ser conhecido, eu quero ser lembrado. Mas eu me esqueço que tudo aquilo que eu tenho é Cristo Jesus. Ele é suficiente em nós. Enquanto cantávamos algumas canções, coisas vinham na minha mente. E eu perguntava o que de fato precisa ser queimado. Quando eu peço deixa queimar, não é deixa queimar um som de avivamento que daqui a pouco eu vou lanchar e vai acabar. É deixar queimar aquilo que tira o espaço de Cristo no meu coração. É deixar queimar aquilo que eu tenho colocado no lugar de Cristo. É deixar queimar aquilo que tem me impedido de viver uma vida no centro da vontade de Deus. O que você precisa deixar para trás hoje? O que você precisa deixar no altar de Cristo para ser queimado e lançado fora da sua vida? O que você precisa deixar para que Cristo seja engrandecido através da sua vida, o nome dele seja conhecido? O que você precisa fazer para que, de fato, todas as tribos, povos, línguas, nações se prostrem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, a Jesus? Aquele que veio, que escolheu se entregar por mim e por você. O que você precisa deixar para que, de fato, você possa se mexer para a obra de Deus? São inúmeros desafios na Vila Minha Pátria. Inúmeros desafios financeiros. Mas que nunca tem faltado. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas aquilo que falta são trabalhadores, porque isso depende da sua obediência a Deus. O dinheiro ele vai mandar. É dele. Mas ele vai olhar para você e vai te dar o privilégio e a oportunidade. E você vai poder olhar para ele e dizer não ou sim. Aquilo que falta são pessoas dispostas e compromissadas a mudar a realidade de pessoas que estão morrendo por negligência da Igreja de Cristo, que tem a solução. Solução essa que é Cristo Jesus. Ao olhar para um afegão e ouvir ele dizer Isso masiro rehalast, Jesus Cristo é a solução da minha vida. É entender que nenhum esforço é em vão quando nos colocamos à disposição do Senhor. Eu quero desafiar a você que está presente nesta noite
a entregar a sua vida no altar de Deus e dizer: eu quero ser resposta ao clamor daquele povo. Eu quero ser um jovem obediente que não se contamina com os prazeres desse mundo, mas vive uma vida de santidade em Cristo Jesus. Eu quero ser uma família composta por pessoas que amam verdadeiramente a Deus e participam da sua grande obra. Se nessa noite você entende que você necessita fazer mais, eu convido você a vir aqui à frente, a se apresentar a Jesus e a dizer: Deus, eu quero. Talvez você não vai chegar em casa e arrumar as suas malas e amanhã ir para o campo missionário. Talvez você vai identificar que de fato o seu campo missionário é dentro da sua igreja local, no seu bairro, na sua faculdade, onde você está inserido. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer te usar onde você está. Não venha para mais um congresso missionário, mas entenda a responsabilidade da grande comissão e aceite a vocação que Cristo te deu. Há alguém nesta noite que entende a vocação de Deus para a sua vida e entende que não há mais como correr, não há como fugir. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos consagrar a sua vida no altar do Senhor. Se há alguém aqui nesta noite, não tenha medo de se colocar à disposição de Deus. Lá atrás, eu tomei essa decisão. E todos os dias eu agradeço a Deus por ter me colocado de pé, pois Ele tem suprido tudo aquilo que eu preciso. Eu quero orar por você nesta noite. Há alguém presente que entende a necessidade de fazer mais. Eu quero orar por você. Talvez você não saiba como, onde e quando. Mas Cristo quer usar a sua vida. Ele sabe os desejos do seu coração, aquilo que te impede, aquilo que te amedronta. Mas deixe no altar do Senhor e tudo Ele fará. Eu quero convidar o pastor dessa igreja a vir aqui, a orar por cada um de vocês. Para que de fato Cristo seja conhecido através de vocês. Para que essa chama novamente se arda todos os dias. E por onde vocês passarem, Cristo seja glorificado. Aleluia. Mais alguém que quer tomar esse lugar aqui e falar: Senhor, usa a minha vida, usa-me com o que eu tenho, com o que eu sou, com a minha profissão, com os meus medos, com as minhas falhas, com as minhas esquisitices, com as minhas... Queria que todos ficassem de pé. Meus filhos muitas vezes vieram aqui à frente. E talvez vocês que estão aqui à frente virão outras vezes, em outros momentos. Mas são momentos que vão marcando e consolidando o chamado, consolidando aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Há um lugar para você aqui à frente. Há um lugar para você. Não resista ao chamado de Deus. Você está em dúvida? A dúvida, fala assim: eu vou com dúvida mesmo. Estou com medo? Eu vou com medo mesmo. Estou com... Senhor, obrigado, Pai, porque cada um dos que estão aqui, Senhor, estão se posicionando, Senhor Deus, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus amado, eles estão tomando uma decisão de fé, eles estão tomando uma decisão, ó Deus amado, sem saber de que maneira o Senhor vai fazer. Eles só estão dizendo, Senhor Deus, estamos aqui. Ó Deus amado, envia-me a mim, usa a minha vida. Deus amado, eu oro para que o Senhor venha consolidar, confirmar, e nos próximos dias, meses, ó Deus, eles possam experimentar, Senhor Deus, direção, confirmação do Senhor. Ó Deus amado, o Senhor vai falar, Senhor Deus, nos momentos de devocional, o Senhor vai falar no momento de servir aqui na igreja, o Senhor vai falar em momentos, ó Deus amado, onde vai ficar claro, evidente, marcado, Senhor. Ó Deus amado, aquilo que o Senhor está começando a fazer, está marcando no dia de hoje. Nessa conferência, muitos estão tomando uma decisão hoje, Senhor. Por isso, Senhor Deus, refresca a memória de cada um. Não deixe-os esquecer desse momento. Para que, Senhor Deus, eles possam experimentar, Senhor Deus, coisas maravilhosas. E como nós vimos, vale a pena, por causa do Cristo vale a pena. Todo o sacrifício vale a pena. Porque Jesus é digno da nossa vida, digno do nosso sacrifício, digno da nossa entrega, Senhor. Por isso, capacita agora, ó Deus amado, capacita com o teu Espírito, Senhor, capacita, ó Deus amado, e tira, Senhor Deus, qualquer obstáculo, Senhor, qualquer acusação, qualquer mentira de Satanás, dizendo que não podem ir, não têm condições de ir. Ó Deus amado, porque o Senhor está chamando, não estão chamando para ir para outros lugares, apenas está chamando para ir em direção à sua vontade, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, abençoando cada um. Ó Deus amado, eu oro pedindo para que o Senhor confirme cada decisão que foi tomada aqui, Senhor, e que a gente possa ver milagres acontecendo, ó Deus amado, viabilizando esse chamado, Senhor. Se é financeiro, se é questão de estudos, se é questão de saúde, Senhor, se é questão de família, se é questão de outros detalhes, o Senhor confirme cada um dos que estão aqui à frente, Senhor, para que sejam missionários a partir desta comunidade onde eles servem, a partir do trabalho, onde eles realizam o seu trabalho, na escola e para o mundo afora, Senhor. Senhor Deus, confirma isso, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Não se esqueça do dia 2 de setembro. 2 de setembro é um dia que você tomou um passo de fé, de ser instrumento nas mãos de Deus. Agora, se segura, porque cada coisa que vai acontecer... Meu filho estava falando, ele falou aqui agora há pouco, o Mateus muitas vezes veio aqui, vocês sabem disso. Ele falou, pai, eu saí para socializar com as pessoas, aí uma pessoa lá no Quênia, ontem, ou antes de ontem. E aí as pessoas, comecei a conversar, e o cara falou, eu sou mestre de cerimônia de casamento, quero convidar você para um casamento muçulmano. Tô aí. E ali ele foi falando e testemunhando, ele falou assim, de Jesus, inclusive, usando a palavra de Deus. Eu achei assim demais as oportunidades e as loucuras que quando você diz sim para Jesus acontecem. Coisas loucas, mas maravilhosas. Você sabe disso, né? Coisas loucas, mas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Se segura, se prepara, porque coisas maravilhosas vão acontecer. Que Deus abençoe você, em nome de